E aí, turma, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre a trigonometria de meia volta. Então, até então trabalhamos a trigonometria no triângulo retângulo. E vocês podem perceber que a gente trabalhou com os ângulos notáveis, né? Os seus valores de seno, cosseno, tangente, algumas considerações a respeito de dois ângulos complementares, como o 30 e o 60, por exemplo. O que acontece com o seno do 30 e o cosseno do 60? São iguais, né? Aprendemos isso, aprendemos que a tangente, tá, de um ângulo suplementar a outro é o inverso, né? É uma o inverso da outra. Então, a gente trabalhou com isso e também com problemas, principalmente num contexto de calcular distâncias inacessíveis, dado um ângulo e dado uma das distâncias, né? A altura de um prédio, né? Enfim. Então, a gente trabalhou essa parte de trigonometria. Agora, a gente vai um pouco além, porque a nossa trigonometria, quando ela se limita ao triângulo retângulo, você tem o próprio ângulo de 90 graus ali, mas você tem os outros dois ângulos agudos. O que será que acontece com o seno, o cosseno e a tangente de ângulos que tem mais que 90 graus? Ou até mesmo o próprio de 90 graus, o que será que acontece? Então, é isso que vai consistir a nossa aula hoje, é nisso, certo? Para isso, a gente vai precisar lembrar do plano cartesiano. No plano cartesiano, a gente não tinha o eixo X, que era o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, tá? A gente tinha isso, certo? Como a gente vai trabalhar a trigonometria de meia volta, a gente tem que pensar numa meia circunferência. E nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou traçar uma meia circunferência. Tentei, né? Vamos tentar lá dar o negócio aqui. Melhorou um pouquinho. Então, aqui eu tenho uma meia circunferência, certo? Nessa meia circunferência, a gente pode pensar que a gente tem ângulos de zero, porque a gente começa a pensar nesse eixo X, tá? Então, partir aqui do 0 grau, então, de 0 até 180. Sim. Então, se você pensar num ângulo qualquer aqui, ó, que comece, vamos pensar aqui nessa abertura aqui, ó, que comece aqui e ele vai efetuando o giro no sentido anti-horário, sempre sentido anti-horário, você vai ter um ângulo que tem de 0 até, no máximo, 180 graus. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, alfa, vamos chamar um ângulo qualquer alfa, né? 0 é menor ou igual a alfa, que é menor ou igual a 180 graus. Essa é a condição que a gente vai trabalhar, porque é trigonometria de meia volta. Nós vamos estudar os ângulos numa semicircunferência, tá bom? Imaginem comigo, meus queridos, o seguinte. Eu vou traçar um raio dessa circunferência aqui, ó, partindo do 0, 0, tá? Que é o 0, 0. Então, eu vou traçar esse raio aqui, certo? Aí, nós vamos ter esse ponto aqui. Vou chamar esse ponto de P. Sempre a gente considera o giro a partir do eixo que a gente fala que é X. Por enquanto, eu não vou colocar X, vocês vão entender já por quê, tá? Nesse eixo horizontal e você vai para o sentido anti-horário até chegar ao raio. É esse o ângulo que eu tô tratando. Esse é o meu ângulo alfa. Logo, a medida desse arco da circunferência aqui, ó, também é alfa. Lembra que a medida do ângulo central equivale à medida do arco? É isso aí, temos que lembrar disso aí. Então, esse é o nosso ângulo alfa, tá? Tudo bem até aí, ó? Tracei um raio, identifiquei a inclinação aí desse raio com relação ao eixo que a gente chama do eixo das abscissas, né? Nas coordenadas cartesianas. E vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Então, daqui até aqui, até esse ponto P, a gente fala que tem tantos graus, alfa graus, tá certo? Agora, meus queridos, nós vamos imaginar o seguinte para nos ajudar. Como a gente começou com a trigonometria no triângulo retângulo, o que eu vou desenhar aqui dentro dessa figura? Um triângulo retângulo.
E nós vamos usar uma circunferência cujo raio não nos atrapalhe. Qual medida de raio é a mais conveniente para a gente tratar na trigonometria de meia volta? Raiz de 2? Raiz de 3? Um número complexo? Uma fração? Claro que não. A gente tem que trabalhar com o raio unitário. O que é o raio unitário? Do centro dessa semicircunferência até o ponto aqui de encontro, né, com essa circunferência, vai ter uma unidade. Aqui o raio também, ó, daqui até aqui, também será 1. Aí o que eu vou fazer? Olha isso agora. Eu vou formar um triângulo retângulo aqui. Porque aí a gente vai entender da onde vai surgir a questão do seno e cosseno. Tracei uma perpendicular aqui e uma perpendicular aqui, tá? Aqui no eixo X, pensa comigo, meus queridos, nós temos esse... Vamos trabalhar com o triângulo retângulo de baixo, tá? Nesse triângulo retângulo de baixo. Eu sei que esse ângulo aqui é alfa. Se eu for calcular o seno do alfa, como que eu faço? Cateto oposto, que seria isso aqui, ó, isso aqui, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Quanto que vale a hipotenusa? Vale 1. Eita, peraí então. Então, o que eu posso afirmar sobre o seno do alfa? Logo, o seno do alfa é igual ao cateto oposto. Então, essa medida aqui, que agora eu vou traçar de outra cor, essa medida aqui, ó, representa o seno do ângulo, turma. Então, esse comprimento que vai do 0, 0 até aqui representa o seno do alfa. Por quê, Sandra? Ora, porque tá sobre 1, a gente escolheu o raio unitário. Claro, o raio unitário nos favorece para trabalhar com a trigonometria de meia volta, tá certo? Então, agora nós vamos fazer o mesmo para o cosseno, tá? Vamos lá para o cosseno. Tá aqui o seno. Agora o cosseno. Cosseno do ângulo alfa. Cosseno do ângulo alfa. Cateto adjacente, seria esse comprimento aqui de baixo, ó. Por em roxinho também, ó. Seria esse comprimento aqui de baixo. Cateto adjacente. Sobre hipotenusa. A hipotenusa mede 1, porque o raio é unitário dessa circunferência, turma. Portanto, qual a conclusão que a gente tem? Que o cosseno do alfa é igual ao cateto adjacente. Então, essa parte roxinha aqui é o eixo dos cossenos. Logo, esse ponto P, né, que vai ser um ângulo, a gente vai falar em graus. Cada pontinho aqui no semicírculo, né, na semicircunferência, vai ser em graus, né? A localização dele vai representar o grau. Então, essa abertura aqui tem localização cosseno de alfa e seno de alfa. Logo, o eixo das abscissas, que era o eixo X, quando a gente trabalhava no plano cartesiano, ele vai ser o eixo dos cossenos. Eixo dos cossenos. E o em pezinho, o da vertical, vai ser o eixo dos senos. Ok? Então, primeiro, o que a gente deve pegar, o que é importantíssimo você lembrar de tudo isso? Que quando você vai plotar a circunferência no plano, o eixo da horizontal é o eixo dos cossenos e o eixo da vertical é o eixo dos senos. Isso porque o raio da circunferência é unitário. E logo a hipotenusa desse triângulo retângulo sempre será 1. Tá certo, pessoal? Turma, agora eu vou trazer para vocês um exemplo de aplicação. Isso significa que eu vou dar valor absoluto para esse ângulo, né? Para que fique mais concreto, para que a gente entenda melhor, tá bom? Eu vou traçar um raio aqui, tá? Traçar o raio. E aqui nós temos a medida do ângulo alfa, né? Essa abertura aqui, ó, é a medida do ângulo alfa. Então, eu vou falar que daqui até aqui, ó, esse giro
né? Esse girozinho aí mede, vamos falar 45 graus, né? Porque parece 45 graus, tá? Podia pôr qualquer coisa, tá, gente? Isso é um enunciado gráfico, é um esboço, né? Bom, agora a gente está trabalhando com um valor concreto. Essa medida é 45 graus. Se eu quero plotar nesse gráfico o valor do cosseno e do seno do ângulo de 45 graus, como que eu faço? Onde estará o cosseno? Você vem até o eixo do cosseno, parou. A distância do zero até aqui vai ser o cosseno de 45 graus. Que comprimento é esse? Raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Então, a gente já sabe que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E como que a gente localiza no semicírculo, na trigonometria de meia volta? Dessa maneira. Lembrando que o eixo do cosseno é da horizontal. E o seno? O seno você vai fazer a mesma coisa, ó. Só que você vai lá pro eixo do seno, que é da vertical. Esse pontinho aqui vai representar a raiz de 2 sobre 2. Mas o que é essa raiz de 2 sobre 2? O comprimento, a distância do zero até esse ponto. Vai ser raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Certo, meus queridos? Então, a gente tem como localizar qualquer ângulo notável. Aqui eu fiz o de 45, mas eu posso localizar o de 30, né? Vamos colocar o de 30, supostamente aqui, ó. Passo o raio e vou falar que daqui até aqui tem 30 graus. Vai lá, ó, 30 graus. Onde eu vou localizar o cosseno de 30 graus? Vamos lá, cosseno de 30 graus é no eixo deitado. Cosseno. Tá aqui. Qual é o valor do cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos localizar o seno de 30 graus. Vamos lá, ó. Seno de 30 graus, meio. Deixa eu pôr mais pra baixo, porque aqui ficou a coisa. Então, aqui é meio. Tá certo? Então, assim, a gente pode localizar o seno, o cosseno dos ângulos notáveis. Mas o nosso papo, sei lá, até aí tudo bem, Sandra. A gente já viu essa questão do alfa quando ele é até o 90 graus. E no caso do 90 graus, como que vai ficar esse negócio? Bom, então agora eu esbocei novamente um ciclo trigonométrico, na verdade meio ciclo trigonométrico, né? E a gente sabe que o ângulo de 90 graus, a partir do eixo X no sentido anti-horário, ele é isso aqui. Tudo bem? E a gente representa o ângulo reto assim. Bom, eu quero saber então agora, no ciclo trigonométrico de raio unitário, quanto vale o cosseno de 90 graus? Ora, vamos achar ali na circunferência onde para o ângulo de 90 graus, de 90 graus na própria circunferência. Para aqui, ó. Uou, parou aqui. Aqui tá 90 graus. Vamos até o eixo dos cossenos. Vamos lá, vamos descer até o eixo dos cossenos. Descemos. Quanto deu, então, o cosseno de 90 graus? Deu 0. Portanto, cosseno de 90 graus é igual a 0. Certo? Agora, vamos ao seno de 90 graus, amores. O seno de 90 graus é exatamente onde corta o eixo do seno. Se o ângulo ele está exatamente, ó, o ponto final da onde parou o arco da circunferência cruza exatamente o eixo do seno e o raio da circunferência é unitário, então o seno de 90 graus vale 1. Ok? Então, apareceu agora, tá? Isso é novo pra gente, mais um seno e um cosseno de um ângulo notável, que é o ângulo de 90 graus. Ok, turma? Agora, nós vamos falar dos ângulos maiores que 90 graus. Como será que a gente pode descobrir o seno e o cosseno de um ângulo maior que 90 graus? Eu vou pegar um ângulo aqui, ó, de 135 graus, tá? Lógico que isso tudo é esboço, tá? É uma localização aproximada, mesmo porque nem é um semicírculo, isso é um esboço, tá? Então, eu sei que daqui do X até aqui mede 135 graus. Esse giro é de 135 graus, tá certo?
Agora, o que nós vamos fazer? Vamos traçar o raio, porque fica mais fácil a gente entender. Traçamos o raio, beleza. Eu quero descobrir qual é o valor do seno e do cosseno. Para a gente localizar no ciclo trigonométrico, né? Nos eixos do cosseno e do seno, o que você faz? Passa uma perpendicular, achamos, encontramos o ponto que representa o valor do cosseno, que é daqui até aqui. Aí vamos até o seno. Encontramos o ponto que representa o valor do seno. Só que como que a gente vai descobrir qual é esse valor? Então, o que a gente vai ter que fazer primeiro? Descobrir quem é o arco simétrico do ângulo de 135 graus. Como que eu faço isso? Eu prolongo aqui para o primeiro quadrante, porque no primeiro quadrante a gente sabe trabalhar, a gente tem os ângulos notáveis ali no primeiro quadrante, né? Tem os não notáveis também, mas temos ângulos aqui, ó, com esse lado a gente sabe trabalhar. Qual seria o ângulo que é simétrico ao ângulo de 135 graus, só que no primeiro quadrante? Pensem comigo. Na verdade, é melhor pausar o vídeo, pensa um pouquinho. Quem seria esse ângulo aqui, tá? Se você tem que a meia volta completinha aqui, meia volta é 180 graus, e daqui até aqui é 135, se eu pegar 180 e tirar 135, vai me sobrar esse ângulo, que é justamente o ângulo procurado aqui no primeiro quadrante. Então, pera, como que eu descubro o ângulo, o arco simétrico ou côngruo a um ângulo que está no segundo quadrante? Eu quero passá-lo para o primeiro quadrante. Eu faço assim primeiro, ó. Vou chamar de alfa, tá? Aqui, ó. Alfa igual a 180, pega 180, tira o ângulo que você tem, 135, isso aqui vai resultar em 45 graus. Então, o arco côngruo ao arco de 135 graus, só que lá no primeiro quadrante é, né, do lado direito, é o ângulo de 45. Ah, do ângulo de 45 a gente sabe o valor do cosseno, é raiz de 2 sobre 2. E a gente também sabe o valor do seno, também é raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Mas, Sandra, o que tem a ver com o de 135? Ora, se eles são simétricos e a distância daqui até aqui é raiz de 2 sobre 2, daqui até aqui também é raiz de 2 sobre 2, com uma diferença. Como aqui é o 0, 0, à esquerda do zero nós temos um valor negativo. Então, gente, o cosseno de 135 vai ser igual a menos o cosseno de 45. E o seno? Ah, o seno vai ser a mesma coisa, os dois estão aqui para cima, ó. Os dois estão aqui para cima. Então, como que a gente pode escrever isso? Ó, que seno de 135 graus é igual ao seno de 45 graus. Primeiro, a gente tem que descobrir quem é o arco côngruo no primeiro quadrante, tá? Depois, como que a gente faz com o cosseno? O cosseno de 135 graus vai ser igual a menos o cosseno de 45, ou seja, o cosseno de 45 com o sinal trocado. Logo, teremos que o seno aqui vai ser raiz de 2 sobre 2. E o cosseno aqui vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Seno de 135 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. Meus amores, agora nós vamos fazer a mesma coisa para o ângulo de 120 graus. Desejamos encontrar o seno e o cosseno do ângulo de 120 graus. Com um adendo, porque agora a gente também vai falar da tangente, mas eu vou deixar para o final, tá certo? Então, vamos lá. Seno e cosseno de 120 graus. Primeiro, vamos localizar esses valores, né? Que pontos se referem esses valores no ciclo trigonométrico. Eu traço o raio, eu gosto de traçar porque fica mais fácil de achar quem é o arco côngruo, né? Aí, eu vou lá para o seno. O valor do seno vai estar exatamente aqui. Exatamente, né? Mas podemos representar que ele vai estar aqui. E ele representa essa distância, né, gente? Ó, sempre lembrando, do zero até o ponto, ó. O cosseno ele vai estar para cá, ó.
Então, ele vai estar aqui, ó, que é essa distância aqui, esse comprimento aqui, tá bom? Mas você fala, nossa, de 120 graus nós não aprendemos, mas a gente consegue converter o arco de 120 graus para o primeiro quadrante. Como? Achando o suplemento dele. O suplemento dele, ele vai se localizar aqui, porque ele é simétrico. Através de uma simetria nos eixos, a gente consegue achar quem é o ângulo no primeiro quadrante. E vai ser esse ângulo aqui, ó. Chamar de alfa, tá? E como que a gente descobre esse ângulo? 180, a ideia sempre é a mesma. A meia volta inteira menos 120. Portanto, vai dar igual a 60 graus. O valor de alfa é 60 graus. Bom, agora a gente descobriu que esse alfa, ele mede 60 graus. Ótimo, porque o seno e o cosseno de 60 graus a gente sabe. O cosseno de 60 graus vai ser meio. E o seno de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2. Tá? O que vai acontecer com o de 120? O seno se mantém o mesmo, raiz de 3 sobre 2. O cosseno, só vamos mudar o sinal. Porque como é arco simétrico, essa distância é igual a essa. Certinho? Como que a gente escreve isso, então? Que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 e esse valor é igual a raiz de 3 sobre 2. E escrevemos o cosseno. Cosseno de 120 graus é igual a menos o cosseno de 60. Isso significa que é o cosseno de 60 com sinal trocado, então vira menos meio. E agora nós vamos falar da tangente. A tangente, com relação ao ciclo trigonométrico, ou com qualquer círculo, né, circunferência, não é uma reta que vai tangenciar essa circunferência? A tangente é essa reta que vai tangenciar essa circunferência no ponto 0, 0, ó. Ela vai cortar em um ponto só aqui, tá, turma? Em um pontinho, que é no ponto 0. Essa é a reta que representa a tangente. E a tangente, ela é paralela ao eixo dos senos. Então, como que a gente vai encontrar, por exemplo, a tangente do ângulo de 120? É só você prolongar o raio, ó, fazendo um diâmetro até cortar a tangente aqui embaixo, ó. A tangente do de 120 vai ser igual, só que com o sinal trocado com relação à tangente de 60. A tangente de 60, a gente sabe que vale raiz de 3. A tangente de 120, como é para baixo do zero, ó, zero tá aqui, então vai ser menos a raiz de 3. Logo, podemos concluir que a tangente de 120 graus vai ser igual a menos a tangente de 60 graus. O cosseno e a tangente, a gente inverte o sinal. Ok, meus queridos? Essas relações escritas da forma algébrica, né? Fazendo relações mesmo, né? Como que a gente faz? A gente sabe que todos esses ângulos no segundo quadrante, eles são representados por 180. Se ele mede alfa, né? Então, é 180 menos alfa, certo? Então, a gente pode escrever da seguinte maneira, ó, ou beta, né? Tanto faz. Vou chamar de beta porque ali eu chamei de alfa. Como que eu posso calcular a tangente? Vou começar com o cosseno, Sandra. O seno de um ângulo beta, sabendo que beta é maior que 90 graus e menor, vou fazer mais bonitinho, Sandra, 90, beta e 180. Beta tá entre 90 e 180. Então, como que a gente vai fazer? O seno de beta vai ser igual ao seno do 180 menos beta, que é a hora que você faz a conversão lá para o primeiro quadrante.
Você não pega 180 e tira o valor de beta? E o cosseno? O cosseno do beta vai ser igual a menos o cosseno do suplemento dele. 180 menos beta. E a tangente de beta? Menos a tangente de 180 menos beta. São essas relações que a gente viu, tá? De uma forma mais aplicada, com mais valores absolutos, para que a compreensão fique melhor. Tudo bem, gente? Então, essa é a nossa trigonometria de meia volta. Às vezes, vai aparecer alguns ângulos que não são notáveis. Então, por exemplo, se eu falo de um ângulo que mede 150 graus, esse é notável. 121. Qual a certeza que eu tenho? A única certeza que eu tenho? Que o seno de 121 é igual ao seno de 180 menos 121. E que o cosseno de 121 é igual a menos o cosseno de 180 menos 121. Então, essas afirmações a gente tem, tá? Às vezes, nos exercícios desses valores que não são ângulos notáveis, a gente tem como uma tabelinha de dados, o exercício fornece, tá bom? Queridos, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, estamos aí. Volte o vídeo nos momentos que você teve mais dificuldade, certinho? E é isso. Bora trabalhar então, fazer exercícios. Grande abraço, até a próxima aula.